pararia por aqui, a gente já poderia nos ajoelhar e fazer a oração de dedicação do Pedro. Por mim, poderia parar por aqui, tá? Só com uma mensagem. É uma alegria, uma satisfação. Eu tenho uma afinidade, as pessoas podem ficar filmadas, né? Mas bastante grande com essa família, com esse casal. Nos momentos oportunos eles sempre me chamaram para algumas ocasiões e mais uma vez estamos aqui. Adriano, Lilian, obrigado pelo convite. Que Deus realmente continue derramando sobre o lar de vocês as bênçãos. Eu os convidaria a abrirem suas Bíblias no livro de São João, capítulo 10, no versículo 14. A mensagem de Deus para esse momento de apresentação, de dedicação de Pedro, São João 10, 14 diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ao Jesus fazer essa comparação conosco, de sendo ovelhas, ao comparar o homem sendo uma ovelha, foi na verdade um grande elogio do Mestre para conosco. Praticamente ele está nos elogiando. Porque se analisarmos, se você for estudar um pouquinho sobre a ovelha é um animalzinho dócil, fofinho, inofensivo, tão puro, tão bonzinho, que realmente é um grande elogio de Jesus ao fazermos essa comparação. Conheço as minhas ovelhas, eu sou o bom pastor. Não é verdade? Tão dócil, tão fofinho, tão inofensivo, tão puro, tão bonzinho. Estas são as características, algumas das características desse animalzinho. Tem algumas outras características, o tempo não nos permite, nós vamos encurtar aqui, tentar espremer um pouquinho. Uma das características das ovelhas é a dificuldade de faro. Elas não têm um faro tão aguçado quanto outros animais. Então, nessa dificuldade de faro, elas saem comendo tudo que vem pela frente. Elas não sabem, através do faro, detectar, descobrir quais são ervas daninhas, quais são ervas que lhe fazem bem à saúde, e algumas delas correm o risco até de comer ervas daninhas, venenosas, e até lhe causariam a morte. Daí a necessidade de o pastor ir adiante das ovelhas, escolhendo o pasto para que não venham alimentar-se de ervas daninhas. Outras características, em função do próprio suor e do calor da região onde elas residem, as moscas, pequenas mosquinhas, gostam de vir pousar no focinho das ovelhas. E as ovelhinhas, elas não sabem, não têm outra forma de defender-se desses animaizinhos, desses pequenos insetos, e elas então começam a ir às rochas, às árvores, a algumas pedras, até mesmo no chão, raspar, bater a cabeça, bater o focinho na ânsia e no intuito de espantar esses mosquitos, esses pequenos insetos que pousam no seu focinho. Daí a necessidade do pastor ir e passar o óleo, lubrificar os nariz, a parte das narinas ali da ovelhinha, para que elas não sofram tanto e não saiam batendo a cabeça por aí, e algumas delas causando até ferimento no próprio rosto. Uma outra e terceira e última característica, além das outras que elas possuem, o tosquiar as ovelhas é necessário, porque a ovelha não é um animalzinho tão higiênico quanto os felinos. Então ela não tem esse costume de se limpar, se higienizar. Então o fato do coelho ir crescendo, juntando com mais sujeiras, com mais outras coisas, vai se tornando tão pesado que se o pastor não cuidar em limpar, em tosquiar, e daí a necessidade de tosquiar a ovelha, algumas delas ficam tão pesadas que poderão até sofrer, nem conseguindo andar ou nem conseguindo deslocar-se de um lugar para outro. Daí a necessidade de um pastor para cuidar desses seres, desses animaizinhos inofensivos, tão fofinhos, tão bonitinhos como nós acabamos de citar. As ovelhas, na verdade, necessitam do cuidado do pastor dia e noite. A irmã White cita isso no livro Vida de Jesus. Um pastor tem que cuidar da ovelha dia e noite. Daí, nessa manhã, eu instaria Adriano, Lilian, a se tornarem pastores do Pedro, a se tornarem pastores dessa pequena ovelhinha que está às mãos de vocês. Afinal de contas, ele precisa de vocês, de manhã, de tarde, à noite, precisa dos ensinamentos da Bíblia. Para os irmãos terem ideia, a profissão de pastor de ovelhas é uma das profissões mais antigas que existem no mundo. Tirando a profissão de lavrador, se você for olhar no livro de Gênesis, lá no capítulo 4, diz que Abel era pastor de ovelhas. Então, na verdade, é uma profissão das mais antigas que possa existir no mundo. O pastor é aquele que protege,
pastor da ovelhinha é aquele que cuida, aquele que pega no colo, conhece pelo seu nome. Resumindo mais uma vez, Lilian e Adriana, uma ovelhinha não consegue viver sem pastor. O Pedro precisa de vocês, precisa do carinho, da atenção, da instrução, da dedicação. Mas além do pastor de ovelhas cuidar das suas ovelhas, ele sempre carregou consigo um cajado. O cajado é uma ferramenta, é um instrumento. Muito obrigado, pastor de ovelhas. É um instrumento